Passo a palavra à senadora Lídice da Mata para a leitura do seu voto em separado. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Iniciando logo agradecendo, senhor presidente, e dizendo que o apelo de Vossa Excelência está sendo atendido, porque o senador Paim falou mais do que a senadora Vanessa, obviamente, e eu certamente creio que vou falar um pouco menos que a senadora Vanessa. Para começar, começarei também não lendo a parte que me refiro ao relatório, indo direto à análise, sem deixar, no entanto, de registrar que o relator, o texto do relator, que aprova o projeto, recomenda o veto de 6 pontos. Gestante, lactante e ambiente insalubre, 15 minutos de serviço extraordinário da mulher, acordo individual para a jornada 12 por 36, trabalho intermitente, representantes dos empregados e negociação do intervalo entre a jornada. Eu quero destacar isso como um elogio que faço ao relator Ferraço, porque fico feliz de saber que ele não concorda com estes absurdos contidos no texto. E mais ainda, por compreender que em 2 aspectos fundamentais do projeto, que ora relata, ele é contrário justamente a um desses. Eu creio que tem 2 pontos fundamentais no projeto, senhor presidente. Um que é o trabalho intermitente e o outro que é o negociado sobre o legislado, que são, digamos assim, parte do coração do projeto. E quando o relator é contra justamente um desses pontos, demonstra a fragilidade deste projeto e demonstra o quanto seria importante que o relator pudesse fazer um outro relatório modificando o texto que vem da Câmara, que todos sabem, feito por um deputado que tem uma verdadeira euforia neoliberal a escrever o seu relatório. Uma euforia neoliberal inspirada nas suas próprias convicções ideológicas e não no estudo dessas teses testadas, praticadas no mundo. O PLS, em análise, o PLC número 38 de 2017 retira direta e indiretamente direitos dos trabalhadores e, assim, desequilibra o sistema de relações de trabalho no Brasil. Desrespeita inúmeras normas internacionais ratificadas pelo Brasil e, além disso, não foi discutido de forma ampla com a sociedade brasileira. Apresentado em dezembro de 2016, portanto, na antevéspera do recesso parlamentar, já em maio de 2017, tramita rapidamente nesta casa, após um verdadeiro atropelo na Câmara dos Deputados. Sobre esta tramitação assodada, convém lembrar o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema. Em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na qual se questionou a inatividade do legislador quanto ao dever de elaborar lei complementar. O tribunal se posicionou a respeito da atividade legislativa. A complexidade de algumas obras legislativas não permite que elas sejam concluídas em prazo exíguo. Não se deve olvidar, outrossim, que as atividades parlamentares são caracterizadas por veementes discussões e difíceis negociações que decorrem mesmo do processo democrático e do pluralismo político, reconhecido e consagrado pela ordem constitucional, artigo 1º, caput, inciso 1. A complexidade de todos os dispositivos do PLC número 38 de 2017,
que em seu eixo central cria contrato de trabalho precário, enfraquece a negociação coletiva e o papel dos sindicatos e modifica o acesso à justiça do trabalho e o próprio processo trabalhista, exige maior discussão e negociação no Poder Legislativo. Some-se a isso o fato de o projeto de lei enviado pelo Poder Executivo ter sido totalmente reconfigurado quando votado na Câmara dos Deputados. Ou seja, nem o presidente da República concorda com esse texto. A realização de consultas a toda a sociedade em matérias relacionadas ao trabalho é previsto também na Convenção número 144 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil em 27 de setembro de 1994 e promulgada pelo Decreto número 2518, de 12 de março de 1998, no dia do meu aniversário. Em relação ao conteúdo do PLC número 38 de 2017, seus dispositivos acabam com um patamar mínimo civilizatório de direitos assegurados para aqueles que estão envolvidos em uma relação de emprego. Patamar este garantido pela consolidação das leis do trabalho e pela jurisprudência construída ao longo de anos pelos tribunais trabalhistas. A proposta retira direitos e enfraquece os mecanismos que compensam a diferença de forças existente entre trabalhador e empregados, já que modifica totalmente a negociação coletiva e o acesso à justiça do trabalho. Diretamente, o projeto retira os seguintes direitos dos trabalhadores: o pagamento das horas itinere, horas de deslocamento, principalmente dos trabalhadores rurais. Artigo 58, parágrafo 2º. Com isso, o tempo de deslocamento do trabalhador entre sua residência e o trabalho, que chega a ser superior a 2 horas por dia, no caso do trabalhador rural, deixará de ser remunerado, aumentando o tempo total de ocupação do trabalhador de forma não remunerada. Isto é uma retirada de direitos, não há quem possa contestar. O pagamento do intervalo para almoço e descanso não concedido. Artigo 71, parágrafo 4º. A possibilidade de controle da jornada de trabalho, no caso do regime de teletrabalho. Artigo 62, inciso 3. Com isso, o trabalhador em regime de teletrabalho poderá trabalhar muito além dos períodos contratados, já que o controle será com base em produção e não com base no tempo de trabalho. Isso impedirá o pagamento de horas extras quando for devido, o que é, sem dúvida, uma retirada de direito trabalhista hoje existente. 4. A equiparação salarial em cadeia. Artigo 461, parágrafo 5º. 5. A gratificação por tempo de função. Artigo 468, parágrafo 2º. Assim, um trabalhador que tenha ocupado função de confiança não terá direito à sua manutenção em nenhuma proporção, independente do tempo de exercício da função, perdendo totalmente a gratificação correspondente, inclusive se tiver perdido a respectiva função sem nenhum justo motivo. 6. A proteção decorrente da assistência sindical na homologação da rescisão contratual. Artigo 477. A proteção contra a dispensa coletiva, consistente na necessidade de prévia negociação coletiva. Artigo 477-A. A ultratividade das negociações coletivas. Artigo 614. Assim, com convenções coletivas que melhorem as condições de trabalho, não poderão ser aplicadas a casos anteriores, o que mais uma vez coloca o trabalhador em situação de desvantagem. 9. A prevalência de convenção coletiva sobre o acordo coletivo. Artigo 620. Até hoje, as condições estabelecidas em convenção,
quanto mais favoráveis, prevalecem sobre as estipuladas em acordo. Com essa modificação, as empresas pressionarão para contínua piora de condições em convenção coletiva, o que será aceito pela Justiça, o que é mais um absurdo presente nesse projeto de lei. A isenção do pagamento de honorários periciais quando o trabalhador for beneficiário de justiça gratuita, artigo 790-B, que a senadora Vanessa tanto destacou, isto é um absurdo. A isenção de pagamento de honorários advocatícios quando beneficiário de justiça gratuita, artigo 791-A, parágrafo 4º. A inclusão das diárias de viagem, dos prêmios e dos abonos no salário de contribuição, que é usado para cálculo dos benefícios previdenciários, artigo 28 da Lei número 8.212 de 1991. Indiretamente, o projeto retira também os seguintes direitos dos trabalhadores: o pagamento de horas extras ao autorizar a compensação direta de jornada no caso do regime de trabalho a tempo parcial, artigo 58-A, parágrafo 5º. O pagamento de horas extras no caso de compensação de jornada relativa a horas extras habituais, artigo 59-B. Em relação ao enfraquecimento da negociação coletiva e dos sindicatos, o projeto promove o acordo individual, expresso ou até mesmo tácito, para pactuação de banco de horas, regime de compensação de jornada, fixação de horário de trabalho em 12/36, regime de teletrabalho, fracionamento das férias em até 3 períodos, definição dos horários de descanso previstos para o período de lactação, a prevalência das estipulações individuais sobre a negociação coletiva e sobre a lei no caso de trabalhadores considerados hipersuficientes. Isso aqui é um escândalo objetivo. Assim considerados aqueles que tenham um diploma de nível superior e que ganhem mais de R$11 mil. Atribui à comissão de representante dos empregados a prerrogativa de encaminhar reivindicações específicas dos empregados no seu âmbito de representação. Artigo 510-B, inciso 6, senador Paim, isto é competência concorrente dos sindicatos. Reduz a força dos sindicatos profissionais, com o fim da contribuição sindical obrigatória. Senador Paim, juntando esses dois artigos, esses dois momentos, está aqui expresso o total enfraquecimento, a intenção clara, e olha, a intenção clara ideológica, de enfraquecer os sindicatos no Brasil. Eu vejo deputados e senadores, eu ouvi deputados e senadores em discursos de ódio de classe, falando sobre a contribuição sindical, a necessidade da destruição da contribuição sindical, porque ela produz e garante a movimentação dos trabalhadores nesse país. Eu não tenho dúvida que este projeto tem um dos seus pilares fundamentais nisto: destruir os sindicatos brasileiros, para que eles percam força de representar o trabalhador e possam dar toda a força a que o empregador impunha a sua lei e o seu desejo. Certamente, como o senador Paim já destacou, em parte isso será revertido por decisão dos próprios trabalhadores em assembleia. Mas nós não podemos deixar de registrar este componente ideológico existente nesse projeto. Nós não podemos deixar de registrar que a ideia subjacente, não é nem subjacente, clara, específica, é a destruição do movimento sindical brasileiro, através da extinção do imposto sindical.
visando enfraquecer as suas forças, visando destruir a sua possibilidade. Certamente, depois de termos tido um presidente da República, pela primeira vez na história do Brasil, líder sindical de um dos maiores sindicatos de representação de categoria do parque automotivo do Brasil. É preciso impedir que outras lideranças sindicais possam galgar posições tão importantes. Para tanto, é preciso destruir a estrutura sindical brasileira. Os sindicatos patronais, isso pouco importa. Eles já se alimentam tanto do sistema S, quanto também da sua própria possibilidade de arregimentar, nos momentos de dificuldade, as fortunas envolvidas pelos grandes empresários para fazer frente às necessidades, por exemplo, da Fiesp, de fazer o patrocínio do pato nas grandes manifestações que aconteceram para a retirada da presidente Dilma no impeachment. Mas eles sabem como se reunir. Mas ao trabalhador brasileiro, que só tem esse instrumento de luta, que é o sindicato, é preciso destruir. Está aqui, neste projeto, de forma muito explícita e clara, o interesse ideológico contido. Nós que são acusados de termos posições ideológicas. Este projeto, esta reforma trabalhista, o relator deixa claro, profundamente claro, o seu ódio de classe pelos trabalhadores brasileiros, senhor presidente, deste plenário. O PLC número 38 de 2017 praticamente impede o acesso à justiça e encarece a ação para o trabalhador. Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que me garanta o silêncio do plenário. Senadora, que como Vossa Excelência... Você tem toda a razão. Como Vossa Excelência sabe, eu estou gripada. Peço o silêncio ao plenário para que nós possamos ouvir o voto em separado da senadora Lídice. Eu estou gripada, tive que rejeitar a ajuda do senador Romero Jucá para ler o meu relatório, porque não posso terceirizar, e também o povo da Bahia não reconheceria a minha voz na defesa dos trabalhadores brasileiros e baianos. O PLS número 38 de 2017, como disse antes, praticamente impede o acesso à justiça e encarece a ação para o trabalhador. Limita a concessão do benefício da justiça gratuita ao estabelecer critérios mais restritos de presunção de pobreza, artigo 790. Impõe o pagamento de honorários periciais, honorários advocatícios e custas processuais, até mesmo pelos beneficiários da justiça gratuita. Artigo 790-B, 791-A. Amplia as hipóteses de prescrição do direito do trabalhador, favorecendo a impunidade de empregadores que descumprem a lei ou os acordos. Artigos 11 e 11A. Penaliza o reclamante por eventual ausência na audiência inaugural, ao passo que contém inúmeras alternativas para a defesa do empregador que não comparece à audiência. Artigo 844. Torna mais complexa a execução dos créditos trabalhistas, enquanto facilita ao empregador devedor postergar o pagamento de sua dívida. Facilidades maiores do que as estabelecidas no Código Civil. Aliás, artigo 879 e seguintes. A insegurança jurídica, utilizada como um dos argumentos da necessidade da reforma, nada mais é, senhor presidente, do que o reconhecimento de direitos trabalhistas por jurisprudência pacífica dos tribunais. Tanto isso é verdade que a solução proposta pelo PLC é retirar direito dos trabalhadores, ou seja, segurança jurídica significará a impunidade dos empregadores que descumprem a lei. E apesar da retirada de direitos, nada na proposta em discussão assegura a redução das altas taxas de judicialização. No Brasil,
existe uma cultura da judicialização. Assim fica difícil eu continuar lendo, senhor presidente. Eu vou ter que ler com mais vagar, porque vou ficar mais cansada, talvez até com falta de ar, frente ao barulho. No Brasil, existe uma cultura da judicialização. Isso se verifica em qualquer esfera da justiça, seja federal, estadual ou juizado de pequenas causas. Não se trata, portanto, de um problema causado pela suposta velhice da CLT. Como o projeto pressupõe que as relações trabalhistas são resultado da atual aventureira e da atuação, entre aspas, aventureira e responsável dos trabalhadores, a questão do descumprimento da lei pelos empregadores não é enfrentada. E, por isso, certamente persistirá. O projeto estimula a jurisdição voluntária para homologar os termos de quitação anual, artigo 507-B, e as rescisões contratuais que já não serão homologadas pelos sindicatos, artigo 477. Com isso, seguramente haverá uma elevação no número de ações ajuizadas. O PLC também desrespeita as normas internacionais em diversos pontos. A ausência de diálogo social, convenções OIT números 87, 98, 144, 150, 151, 154 e as recomendações que as complementam. Recomendação número 113, resolução OIT relativa ao tripartismo e ao diálogo social, adotada pela Conferência Internacional do Trabalho em sua 9ª reunião, Genebra, 18 de junho de 2012. 2. Restrição do conceito de demissão coletiva e retirada da obrigatoriedade de negociação coletiva prévia. Convenções OIT número 11, 87, 98, 135, 141 e 151. Ilustrativamente, não permitem as dispensas trabalhistas coletivas procedidas de maneira unilateral pelo empregador, por se tratar de fato coletivo, inerente ao direito coletivo do trabalho, pelos impactos que a decisão empresarial adquire. 3. Incentiva os contratos precários e jornadas de trabalho exaustivas por mero acordo individual de trabalho, em especial as 8 convenções que compõem o conjunto reconhecido em 1988 como princípio e direitos fundamentais no trabalho. A Convenção número 29 sobre trabalho forçado de 1930, a Convenção número 105 sobre a abolição do trabalho forçado de 1957, a Convenção número 87 sobre liberdade sindical e proteção do direito de organização de 1948, a Convenção 98 sobre direito de organização e de negociação coletiva de 1949, a Convenção número 100 sobre igualdade de remuneração de 1951, a Convenção número 11 sobre discriminação no emprego e na profissão de 1958, a Convenção número 138 sobre idade mínima de 1973 e a Convenção número 82 sobre as piores formas de trabalho infantil de 1999. Eu não posso compreender como um relator desse se diz social-democrata. É absurda essa legislação em relação a tudo que a social-democracia defendeu no mundo. 4. O enfraquecimento da ação e atuação sindical, restringindo e dificultando suas funções de custeio. Convenções OIT número 98, 135, 154 e ainda o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, 1966, aprovado pelo Brasil por meio de decreto legislativo número 226, de 12 de 91, e promulgado pelo decreto 592, de 6/7 de 92, especialmente em seu artigo 22, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 1966, aprovado pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo número 226, de 12 de 91, e promulgado pelo Decreto 591, de 6/7 de 92, especialmente seu artigo 8º,
a Convenção Americana dos Direitos Humanos, adotada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos em São José da Costa Rica, em 22/11/69, e aprovada pelo Brasil pelo Decreto Legislativo número 27, de 25/9/92, e promulgada pelo Decreto 678, de 6/11/92, especialmente no artigo 16. O protocolo adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, adotado pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos em 17/11/88, aprovado pelo Brasil pelo Decreto Legislativo número 56, de 19/4/95, e promulgado pelo Decreto número 3.321, de 30/12/99, especialmente em seus artigos 2º, 5º e 8º, e, finalmente, a Declaração Sociolaboral do Mercosul. Tudo isto é revogado, é quebrado, é destituído neste relatório da reforma trabalhista. 5. A quebra de compromisso com a OIT. A Agenda do Trabalho Decente, Declaração de Princípios de 1998. A redução de direitos assegurados em lei por meio de negociação coletiva, Convenção OIT número 98 da OIT. Decisão de fevereiro de 2017 do Comitê de Normas sobre o tema. 7. Contratos precários, regime parcial, Convenção número 175 e recomendação número 184, ambas do OIT, diretiva número 97/81, CE da União Europeia, teletrabalho, convenção número 177 da OIT. Depois disso, o ministro do Trabalho do Brasil não vai poder mais participar de nenhuma reunião da Organização Internacional do Trabalho. Além disso tudo, senhor presidente, tomo a liberdade de fazer uma complementação de voto para tecer comentários a partir da excelente nota técnica de número 178, de maio de 2017, do DIEESE, intitulado A Reforma Trabalhista e os Impactos para as Relações de Trabalho no Brasil. Para o DIEESE, as alterações propostas pelo PLC número 38 de 2017 podem ser divididas em 4 grandes temas: condições de trabalho, organização sindical, negociações coletivas e justiça do trabalho. Entre os principais pontos que dizem respeito a esse tema está a regulamentação de um cardápio de contratos precários que se somam ao contrato temporário recentemente aprovado pela Lei número 13.429 de 2017, garantindo ao empregador uma variedade de formas de contratação com menores custos. Para os trabalhadores, significará inserção no mercado de trabalho com menor proteção. A heterogeneidade no mercado de trabalho vai aumentar. O PLC número 38 de 2017 também inclui medidas que facilitam a demissão, reduzem a possibilidade do trabalhador reclamar direitos trabalhistas na Justiça do Trabalho, altera a extensão da jornada do trabalho, disseminando de forma indiscriminada e mediante acordo individual a jornada de 12 horas de trabalho seguidas de 36 horas de descanso, jornada 12/36, hoje restrita a situações excepcionais e condicionadas à celebração de acordo coletivo com o sindicato. Facilita também a habitualidade da jornada de 10 horas diárias. Atentem, companheiros, 10 horas diárias, 8 horas de trabalho, mais 2 horas extras. Promove os acordos individuais para estabelecimento de compensação das horas trabalhadas, banco de horas, hoje dependente de acordo coletivo com o sindicato. Cria o contrato de trabalho intermitente. Uma das principais, digamos assim, um dos principais pilares dessa reforma, destruidor totalmente da condição do trabalhador de definir sobre sua própria vida. Por fim, desregulamenta
reduz, ou como eles costumam dizer, flexibiliza uma série de direitos relativos às condições de trabalho, como salário, férias, isonomia salarial e proteção às mulheres gestantes. A principal justificativa apresentada pelo relator na Câmara dos Deputados, cujo sentido é repetido pelo relator no Senado, meu caro amigo senador, que pelo menos tem a alegria de saber que discorda desse absurdo que é o trabalho intermitente nesta reforma, que diz que o Brasil mudou desde 1943, quando a CLT foi criada, e que, portanto, é preciso modernizar as relações de trabalho no Brasil com novas modalidades de contratação que incluam novas formas de trabalho atuais. Entretanto, uma real modernização das relações de trabalho deveria ter como pressuposto a eliminação das formas precárias e arcaicas de trabalho ainda persistentes no Brasil em pleno século XXI e não a ampliação dessas práticas. O PLC número 38 de 2017 promove diversas alterações no contrato de trabalho, institui o contrato de teletrabalho, mas salvaguarda para os empregadores. Para o DIEESE, as novas tecnologias de informação e comunicação facilitam o trabalho remoto, mas o interesse do empregador nesse tipo de contrato é a facilidade de dispor da mão de obra sem os limites da jornada e os custos fixos com a infraestrutura necessária para o posto de trabalho. Essa modalidade é ainda mais atraente para os empregadores porque responsabiliza o trabalhador por possíveis ocorrências de acidentes e doenças de trabalho. O contrato de trabalho intermitente. Sobre este contrato de trabalho, eu quero falar mais um pouco. É conhecido como a jornada 0 hora. O contrato de trabalho intermitente é uma forma de legitimar o bico como uma das opções de trabalho formal, porém com menores custos para o empregador. Estabelece um vínculo de trabalho que permite à empresa pagar somente as horas de efetivo serviço, deixando o trabalhador sempre à disposição, resolvendo um problema de fluxo de trabalho de empregadores e impondo aos trabalhadores condições precarizadas de trabalho e vida. Eu vou dar um exemplo, senhor presidente. No trabalho intermitente, o empregado não terá direito a um período de férias remuneradas, pois elas serão pagas diluídas ao término de cada período de serviço. A alteração prevê que, ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas: 1. Remuneração. 2. Férias proporcionais com acréscimo de 1/3. 3. 13º salário proporcional. 4. Repouso semanal remunerado. E 5º, adicionais legais. Entretanto, não há como um funcionário ter previsão a respeito de seu horário de trabalho e de sua remuneração. O trabalhador que estiver empregado nessas condições provavelmente terá que acumular mais de um emprego para garantir seu sustento de sua família, sendo difícil imaginar em que momento poderá ter garantido o seu descanso e o seu direito de férias. Amplia o contrato em tempo parcial, alterando o limite atual de até 25 horas semanais para 30 horas semanais, sem possibilidade de horas suplementares. Entretanto, em contrato de até 26 horas semanais, poderão ser realizadas 6 horas extras semanais. Os salários continuam calculados de forma proporcional à quantidade de horas contratadas. A ampliação dessa modalidade de contratação impõe aos trabalhadores uma subutilização da força do trabalho, muitas vezes determinada pelas condições sociais e culturais, e atinge principalmente